aproveitando mais uma noite de domingo pra vir aqui falar besteira, jogar um papo furado fora e posteriormente me arrepender de tudo que eu falei. Porém, pode ser que esses achismos te ajudem de alguma forma, ou pelo menos te lembrem que você não precisa se esforçar pra ser alguém na vida, porque você já é alguém. Agora com as redes sociais a gente vê tantos estilos de vida diferentes que nos faz querer mudar o nosso estilo a todo momento, quando na verdade todos esses caminhos são bons ou serão bons se você conseguir se manter em um deles por tempo suficiente. Quando você só tem uma estrada, você sabe por onde ir. Agora, quando surgem outros caminhos, você já não tem certeza se o seu é o correto. Antigamente, nós seguíamos um só caminho porque era o que nós conhecíamos. Então, na época da sua avó, ela virou costureira, provavelmente porque esse era o único caminho que ela tinha disponível. E aí, consequentemente, ela não sofria de muitas tormentas mentais, do tipo, qual caminho eu devo seguir? Hoje nós queremos ser tudo e o pior, ser o melhor em tudo. E aí eu te pergunto, ser o melhor pra quê? Pra quem? Até quando? E quando você conseguir ser o melhor, o que você vai fazer depois disso? Eu não sei se hoje eu quero ser o melhor ou se eu quero só ser bom. Eu acredito fielmente que ser o que se pode, ser o que você consegue ser, é ser feliz. A gente vive ansiando ser melhor e esquecemos que nunca mais vamos ser tão jovens quanto nós somos agora. Então aproveita os seus dias e admira a vista. Tem uma frase muito bonita que fala: nós estamos morrendo desde o dia em que chegamos e esquecemos de admirar a vista. Eu acho que tá na hora da gente deixar algumas coisas pra trás e de também começar a ouvir nós mesmos, porque o que a gente faz hoje é preencher os espaços vazios para não ter que lidar com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos. Mas o silêncio talvez seja uma das coisas mais necessárias hoje em dia. Nesse mundo barulhento, fazendo uma analogia aqui, o silêncio na partitura faz parte da música. O silêncio no nosso dia a dia também faz parte da nossa melodia. Então, se você só ficar tentando falar, assistir coisas e não ter um momento de silêncio para refletir tudo isso que você está adquirindo e também expressando pro mundo, você não consegue organizar isso. E aí fica aquela bagunça mental da qual você se deita com ela à noite e não consegue dormir. Eu acho que nada nessa vida é mais perigoso do que a gente ter certeza das coisas, do que achar que tem razão em tudo. Porque quanto mais você se conhece, menos você sabe o que você quer. Por isso que eu entendo quando a gente busca tentar preencher os espaços vazios. Porque investigar, escutar o que você precisa, assusta, é doloroso. Talvez você investigando, você descubra que muito do que você é e muito do que você deseja foram ideias injetadas em você, foram as influências externas que te fizeram assim. Porque às vezes me parece que todo autoconhecimento, o conhecimento de si, não é totalmente verdadeiro, porque quando eu falo de mim, há uma grande chance de que eu esteja completamente enganado. Agora, quando você expressa suas visões sobre as outras pessoas, ou seja, quando você fala o que você enxerga nas outras pessoas, é aí que você está se enxergando e é aí que você está falando de você. Talvez aí você também esteja expressando o que você precisa, mas o que é importante mesmo... Mas mais importante do que isso, eu acredito que seja você entender que todo mundo tá fazendo o que pode, todo mundo tem sua luta. E isso eu acho que é uma peça-chave no processo de amadurecimento de qualquer pessoa. Você entender que ela tá fazendo aquilo porque é o que ela sabe, porque é o que ela conhece, porque é o que ela consegue fazer. E aí você fica, putz, a minha vida inteira eu apontei o dedo e achei que eu tava sempre certo e que, enfim, parece que cai uma ficha, sabe? É bem emocionante até quando esse momento acontece. Nós não passamos de produtos dos nossos pais, o resultado dos nossos pais. Então eu sei que é difícil ouvir isso que eu vou falar agora, mas não busca vingança, sabe? Porque talvez aquela pessoa esteja lutando uma batalha na sua própria mente da qual você não tem conhecimento. E aí o que fica em você é só aquele momento em que ela te machucou, aquele momento em que ela mostrou um pouco das coisas que ela estava lidando dentro da cabeça dela. Ah, mas as pessoas ao meu redor não me escutam, não entendem meu ponto de vista, têm a mente fechada, e aí você se frustra pelo outro não pensar como você. E aí eu te pergunto, quem nessa história tem a mente fechada? Eu fico bravo pela pessoa não compreender e não pensar como eu, e ela que tem a mente fechada? E pior, talvez você se irritou com aquele outro porque ele ativou em você uma memória inconsciente da primeira vez que você não foi compreendido, ou da primeira vez em que o seu ponto de vista não foi levado em consideração. Uma memória de desamparo da sua infância, e aí por isso dói tanto. Então eu acho que é bom a gente tentar julgar menos as outras pessoas, isso é muito óbvio, mas o julgamento fala
mais sobre quem está julgando do que o próprio objeto julgado em questão. A gente nunca vai saber como o outro vai lembrar da gente, ou o que o outro pensa da gente. Algumas pessoas vão lembrar de você como uma pessoa intelectual, um exemplo ou um medíocre mesmo. O importante é que nenhuma dessas versões é a verdadeira. A gente vai sempre ser uma versão diferente de nós mesmos na cabeça de cada pessoa que cruza o nosso caminho. E aí você pode escolher negar a si mesmo para se encaixar naquela versão que agrada a certa pessoa, ou você pode optar pela dor de ser você mesmo e às vezes não corresponder ao desejo daquela pessoa. E aí, qual sofrimento você escolhe? O importante é que de qualquer forma vai doer, mas a diferença é que um vai doer para eventualmente ele vir se estabilizar ou até sumir, e o outro é uma angústia, que aí é um período grande. Doer vai doer, mas viver na angústia é quase que insuportável, né? O que mais me ajuda quando o que o outro pensa de mim começa a me preocupar é pensar de uma forma positiva que eu não sou tão importante assim, sabe? Eu particularmente não passo mais de 20 minutos pensando em alguém, e por isso é muito egoísmo da minha parte pensar que alguém vai passar tanto tempo assim pensando na minha pessoa, se nem eu passo tanto tempo pensando em alguém. Claro, a não ser nas raras vezes em que eu estava apaixonado, né? Tenha conhecimento da sua insignificância, porque tudo que é pequeno não sabe que é pequeno, não admite que é pequeno. E uma vez que você toma ciência do quão insignificante é a sua existência, pode ser que você venha a se tornar grande, e aí o grande pode significar muita coisa pra você, né? A verdade é que eu sou só mais um dentre 8 bilhões de pessoas, e talvez é isso que me torne tão especial e importante, porque não existe ninguém nesse mundo como eu. E aí você começa a pensar positivamente a partir dessa sua insignificância. Faça suas escolhas e lembre-se a todo momento que você não é tão importante assim. Tem pessoas que se sacrificam por Deus, tem pessoas que não comem carne por Deus, algumas se isolam dentro de casa, outras saem todo final de semana, algumas se entregam aos vícios ilícitos, outras se tornam viciadas em medicamentos. E quem nessa história tá certo? Eu acho mesmo que não exigir muito do outro, não exigir nada do outro, na verdade, é o que vai te tornar generoso com elas e também consigo mesmo. E quando você é generoso consigo, o mundo também é generoso com você. Sabe quando aquela frase surge? Você deveria ser, você deveria fazer, você deveria querer tal coisa. Um dia você percebe que você não deveria nada. Você nunca deveu nada pra ninguém. O deveria é quase que uma imposição, né? Você deve seguir tal caminho. Você deve querer ser milionário, querer um relacionamento, querer ter filhos. Tudo que o outro gostaria que você fosse, fizesse ou quisesse é um reflexo dos desejos dele, não dos seus, das frustrações dele, não das suas. Vejo que esperas de mim algo de belo, talvez de grande. É lamentável, porque eu só dou o que posso. Sabe quem falou essa frase? Dostoiévski. E seja grato acima de tudo por não entender porque certas pessoas fazem certas coisas. Talvez o motivo de você não entender o porquê aquela pessoa fez aquilo é porque você sabe que você nunca seria capaz de fazer tal coisa. Meu Deus, como aquela pessoa é capaz de machucar tanto alguém? Eu não entendo. Que bom que você não entende. Agora, se a sua grande tormenta for a solidão, for o sentimento de abandono, eu não sei se isso vai ajudar muito, mas eu acredito que nós somos o resultado de tantas coisas, tantas escolhas, tantas coincidências, tantos erros e acertos, que é quase injusto pensar que nós somos sozinhos. Se sentir sozinho é completamente compreensível, mas acreditar que você veio do nada, que você nasceu assim, é absurdo. O que seria do sol, se bem que agora não tem muito sol, mas o que seria dele se não tivesse nós para ele iluminar? Ou o que seria de você se não tivesse os outros que te fizeram? Então acho que independente das circunstâncias, a gente deveria amar mais as pessoas, experimentar mais do amor, porque amar a gente nunca quer, ninguém quer amar, mas todos nós desejamos viver de amor. Mas amar não, amar dói, amar dá medo, ninguém quer pagar, mas todo mundo gosta de receber. Eu não tô falando do amor romântico, porque esse a gente não precisa ter pressa. Acho que inclusive eu aprendi muito mais sobre o amor quando eu fiquei sozinho. Se for preciso, passe um tempo com você mesmo, fantasie a relação dos seus sonhos. Eu acredito que de certa forma isso possa ser saudável, porque se você analisar bem, a sua fanfic revela um medo seu, talvez um medo de não ser correspondido por alguém, de não ser amado do jeito que você deseja por alguém, e aí no fim você descobre que não era sobre aquela pessoa, mas sim sobre o que aquela pessoa vai trazer pra você. Então você não precisa daquela pessoa, mas você precisa ser amado, e aí sempre foi sobre como você se sente em relação àquela pessoa e nunca sobre o desejo de possuir um
alguém específico. Uma das coisas que o caminho foi me ensinando é que ainda que eu vá morrer, vale a pena viver, ainda que esse mundo vá acabar, vale a pena amar, ainda que eu não tenha todos os meus desejos realizados, vale a pena tentar. E justamente por essa vida eventualmente se mostrar inútil, vale a pena se permitir. Gostei dessa frase. Gostei. Nessa jornada, algumas coisas vão te fazer sofrer. Se nada te atormentasse, seria o mesmo que você viver preso numa ilusão. É como se você fosse um detento que dorme tranquilamente naquela cela porque sabe que tá seguro. Porém, você continua preso na cadeia. Então, se alguma coisa não te incomoda, se nada tira a tua paz, talvez você esteja numa ilusão. Um dia você vai entender o porquê de toda essa espera, o porquê das coisas estarem demorando tanto. Hoje eu percebo que eu não estaria tão bem comigo mesmo, ou na maioria das vezes bem comigo mesmo, se eu não tivesse sido paciente. A paciência vence mais guerras do que o guerreiro. É como se as suas ideias fossem ótimas e estivessem prontas, mas é você que não é ótimo e não tá pronto para suas ideias. Mais ou menos isso. Mas de uma forma positiva, de novo. Ou talvez a única coisa que falte para você é a coragem de aceitar que tudo que passou não conta mais e a sua vida começa a partir de agora. Fazer as pazes com as suas versões antigas que não sabiam o que você sabe agora é melhor do que negar esse menino aí dentro, ou essa menina, essa criança dentro de você. Porque você não deixou de ser aquele menino e se tornou um adulto. Você sempre foi você, só que em diferentes etapas da sua vida. E aí a gente começa a acreditar que nós precisamos negar essa versão um tanto imatura e brincalhona, mas também menos exigente, e uma versão que consegue ver inocência nas coisas e consegue ver a vida com mais beleza. Então não tenta matar essa sua criança e se tornar um adulto. Sabe, as coisas vão se ajeitar se você conseguir manter a calma, conseguir suprimir o seu ego e não deixar a vaidade tomar conta. Não deixe esse desejo consciente ou inconsciente de querer ser aceito te influenciar tanto. Ele existe, sempre vai existir e vai te influenciar, mas tenha ciência dele e tenta não fazer com que ele tenha tanto peso nas suas escolhas. A gente sempre vai querer que o outro goste da gente, independente de que outro seja esse. Então eu acho que tá na hora de soltar essas âncoras que te prendem no passado e começar a investigar você mesmo. Por que isso me prende tanto? Por que isso ainda me prende tanto no passado? Eu acredito mesmo que não há nada nesse mundo que possa te destruir tanto quanto os seus pensamentos, e não há nada nesse mundo que possa te ajudar tanto quanto os seus pensamentos. Se você acha tão difícil deixar pra trás o que passou, você pode começar fazendo uma coisa muito mais simples, que é não voltar pra esse passado. Não voltar pra aquelas coisas, pra aquelas pessoas, pra aqueles ambientes. Esse é mais um daqueles vídeos onde eu tento, de certa forma, nada do que eu falei aqui deve ser levado como uma verdade. Se serviu pra você, usa. Igual roupa mesmo. Se serve em você, coloca. Vê como é que você fica, se olha no espelho, avalia se é isso mesmo. Esses são só achismos e conselhos que eu dou pra mim mesmo, porque todo julgamento fala também sobre quem está julgando. Eu só gostaria que você soubesse que toda essa raiva dentro de você, uma vez foi amor. Não tenta machucar com aquilo que te machucou. O importante é que você não é as coisas ruins que você pensa que é. Só fere quem tá ferido, só fere quem foi ferido. Tenta descobrir o que foi que aconteceu pra todo aquele amor se transformar nessa raiva, nesse amargor. E claro, se você não conseguir sozinho, faça terapia. Esqueçam tudo que eu falei nesse vídeo, tá bom? E novamente eu vou me esforçar pra não apagar mais um vídeo aqui do canal. E é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e de colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre algum ponto que te chamou a atenção nesse vídeo, ou sobre alguma coisa que eu falei discordando ou concordando. E agora, pra finalizar de vez, nasci sujeito como os outros a erros e a defeitos, mas nunca ao erro de querer compreender demais. Nunca ao erro de querer compreender só com a inteligência. Nunca ao defeito de exigir ao mundo que não fosse qualquer outra coisa que não seja o mundo.